Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, eu me chamo Maria Divina. A maioria das pessoas me conhece por Diva. Eu participo desse grupo de oração há mais ou menos 7 anos. Sou casada, tenho 3 filhas. Sirvo no Ministério de Intercessão e agora o Senhor me chama para iniciar o Ministério de Pregação. Com temor e tremor, disse sim. Aqui estou iniciando no Ministério de Pregação. Irmãos, Deus é fiel. Ele nunca desampara e nem abandona aqueles que creem nele. Vocês creem nisso? Sim. Vocês receberam aí uma artezinha na entrada? Sim. Vocês podem ler o que está escrito aí? Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará. Esse é o que o Senhor tem que falar para cada um de nós essa noite. Esse é o tema que Ele escolheu, que está lá no livro de Eclesiastes 2, a partir do versículo 1. Convido vocês a pegar a palavra. Quem não trouxe, é bom você já se programar para toda segunda-feira, trazer a palavra, porque é muito importante a gente andar com a palavra do Senhor, que é a palavra viva, que fala conosco quando a gente está meditando. A Bíblia fechada ela é um livro, mas ela aberta, ela tem poder para curar, para falar conosco. Eclesiastes 2, a partir do versículo 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Para entrar no serviço do Senhor, primeiro é uma pergunta. Você quer servir ao Senhor? Sim. Como nós vamos servir o Senhor? Submetendo as nossas próprias vontades à vontade de Deus. E então você precisa permanecer firme na justiça, no temor. Não é porque seguindo Jesus a gente vai ficar livre das perseguições. Não, muito pelo contrário. Por isso que ele fala: continue, mantenha firme, tenha uma vida de oração, tenha uma vida na presença do Senhor, porque senão a gente não aguenta. Longe da presença do Senhor é muito difícil. No versículo seguinte: humilha teu coração e espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Dá ouvidos e acolhe a palavra de sabedoria. Nós temos que ter cuidado com os conselhos errados, nós devemos ter cuidado com quem nós conversamos, com quem nós falamos dos nossos problemas. Tem que ser pessoas de oração, pessoa que vai aconselhar de acordo com a verdade, com a vontade de Deus, porque um conselho errado pode te tirar do caminho, pode te fazer sofrer mais ainda. Então o Senhor está falando conosco, nos alertando. No versículo seguinte: aceita o que te acontecer. Terceiro. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento sua
sua vida se enriqueça. Eu não sei o que você pede, qual a graça que você precisa, qual a demora da sua graça, qual a demora do seu impossível, qual a demora do milagre, né, que você pede para Deus realizar. Só que não é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, Deus pede para esperar, para ter paciência, né, que tudo vai acontecer o melhor para você no tempo de Deus. Tem que saber esperar, ter paciência, porque Deus está no controle de tudo e Ele está contigo, está com cada um de nós. Versículo 4: aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tenha paciência. Eu não sei o que está passando, né, no seu coração, na sua vida, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. E o que Deus pede? Aceita. Aceitar não é concordar com a situação. Aceitar é permanecer firme. Não desistir. Não desanimar. Saber esperar. Saber esperar. Que Deus está no controle de tudo. Ele não vai te deixar desamparado. Versículo seguinte: pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Você está sendo provado, e para ser provado precisa passar pelo fogo da provação. Às vezes a gente passa pelo fogo da provação porque Deus está preparando, está lapidando para você receber a graça. Porque se você não passar, muitas vezes, né, pela dor, pela provação, você não vai nem receber, não vai dar valor na graça. Quando Deus prepara a gente, às vezes é pela dor, para receber a graça que Ele tem preparado para nós. Põe a sua confiança em Deus e Ele te salvará. Esse é o tema, né, da nossa pregação. Hoje, orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até a velhice. Então, creia em Deus, que Ele cuida de você. É muito difícil esperar, não é verdade? A gente que tem pressa, né? Às vezes a gente prepara o terreno com a sementinha, você prepara o terreno, né? Você cuida, você molha e você planta a sementinha. Mas você tem que regar, você tem que molhar e tem que esperar ela crescer, ela brotar. Né? E assim também é com o Senhor. A gente pede, mas a gente também tem que ficar em constante, em oração, não é? E às vezes a gente planta hoje e já quer colher amanhã. Muitas vezes a gente nem planta, já quer colher. A gente vai e pede ao Senhor, pede, e a gente já quer ganhar logo a graça. Não tem paciência de esperar no tempo dele. Né? Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caiais. Vós que temais o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não desvaneça vossa recompensa. Vós que temais ao Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que amais o Senhor, e vossos corações se encherão de luz. Vós que amais o Senhor, seu coração encherão de luz. Deus é a luz, Deus é o caminho, Deus é o que nos aponta, né, nos mostra o caminho. Então, se você espera no Senhor, vossos corações encherão de luz. Considerai, meus filhos,
Deus sabe o nosso coração. Ele sabe aquele que confia nele. Ele sabe que mesmo caindo, mesmo cansando, mesmo querendo desistir, mas se quer, ele sustenta, né? Ele não será confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado, em seus mandamentos, pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos, ninguém. E quem persevera, chega, né? Quem persevera, não desiste. Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Ninguém, porque nenhuma oração é desprezada. Todas as orações o Senhor escuta, o Senhor acolhe, né, conforme o seu coração, conforme o seu pedido, mas é conforme, é do jeito dele, não é do jeito que a gente pede, mas Deus não deixa uma oração sem não ser escutada, sem não ser acolhida. Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia de aflição. Às vezes, quando nós estamos aflitos, a gente faz coisa, fala coisa que não deve. Nós somos pequenos demais, pecadores demais, mas até isso Deus está falando. Ele perdoa. Foi no momento de aflição. Às vezes você falou da boca para fora, você fez alguma atitude sem pensar, mas Ele sabe de tudo, Ele sonda, né, os nossos corações. Então Ele perdoa nesses momentos. Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Não basta procurar o Senhor. Ele protege, Ele cuida. Quando eu estava preparando essa pregação, quando chegou aqui no final, o Senhor me incomodou muito com o Evangelho de domingo, né? Que fala que Jesus acalmou a tempestade do mar. Né? Foi aquele episódio, né, dos discípulos que estavam atravessando no barco, né, do mar, e Jesus estava lá no barco, ele estava dormindo, né? Uma tradução fala que era um travesseiro, confortável, uma almofada. Jesus estava lá dormindo. E os discípulos, teve uma hora que começou o mar a ficar agitado, um vento muito impetuoso, muito bravo. Eles ficaram desesperados e foram lá chamar Jesus, foram lá acordar: Senhor, o barco vai afundar. E Jesus simplesmente, né, acabou o mar, acalmou a tempestade, né? Jesus dormia tranquilamente. Agora, na hora do desespero, os discípulos, eles lembraram de Jesus. Jesus estava lá o tempo todo, mas eles só lembraram de Jesus naquela hora, na hora do desespero, né? Que a fé ficou fraca, ficou sem confiança, porque eles não podiam fazer nada, recorreram a quem? A Jesus, que estava lá o tempo todo, mas só foi lembrado nesse momento de desespero. E assim, às vezes, nós também agimos assim. Quando está tudo bem, a gente não clama, a gente não tem uma intimidade diária com Ele, não é? E o Senhor hoje fala que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, a nossa tempestade acalma, né? Eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho e pensem quais os ventos abatem sobre a sua vida? Quais os ventos que abatem sobre a sua vida espiritual? Quais os ventos que abatem a sua família? Quais os ventos que abatem o seu psíquico? Aqui na nossa frente, tem um quadro que ele veio muito forte. Vocês firmem os olhos nesse quadro e veem quem está à frente desse barco. Jesus. Então, agora vocês
fecha os olhos e pede a Jesus para acalmar a tempestade que você precisa, a tempestade